iniciando mais um episódio do podcast Conversa na Mesa. Hoje estamos aqui com o Leandro Pereira, ele é historiador. Para começar, eu gostaria que o senhor... Qual a revolução necessária hoje em dia no Brasil? A revolução necessária hoje em dia no Brasil é uma revolução social, educacional e política. Isso aí tem que ser a revolução necessária para que o Brasil possa estar aí sendo um país mais tranquilo, né? Se morar, porque o nosso país ele é um país muito grande, o nosso país ele é um país extremamente heterogêneo. O que nos une é o idioma. Você pode ir tanto no Acre, ou quando você pode ir no Rio Grande do Sul, todo mundo fala português, né? Mas se você olhar bem o Brasil, ele é um país muito desigual, tá? E o que aconteceu de uns tempos para cá, que banalizaram demais a questão das pautas sociais, né? Pautas sociais não são pautas de lado A, de lado B. Pauta social é uma pauta que tem que ser da sociedade. A sociedade tem que correr atrás da questão aí seu bem-estar. Se fôssemos implantar algo da história do mundo do passado, qual o ato mais poderoso daria certo no Brasil de hoje? Olha, o ato mais poderoso que teria no Brasil hoje fica meio impossível de falar, porque a história ela é um movimento cíclico, tá certo? São vários ciclos que temos na história. E o que acontece? Nem sempre um contexto histórico do passado ele se adapta ao presente, tá certo? O que acontece? 32, por exemplo, né? Eu tô até o capacetinho aqui, que é uma das pautas que eu estudo. 32, se você for olhar o contexto social, político, cultural de hoje, não se adequa ao conceito histórico, político, cultural de 32, tá certo? Então, essa pergunta fica meio difícil ser apresentada, porque a gente não tem assim, uma noção de como seria, porque os contextos são muito diferentes. Chegou a assistir o filme de Napoleão? Eu ainda não tive esse prazer de assistir o filme de Napoleão, mas eu li muitas críticas, né? O diretor do filme, né, quem dirige o filme, é um grande fã da história napoleônica, né? E ele, para poder fazer esse filme, ele estudou quase 10 anos Napoleão, tá certo? E tudo que de Napoleão que ele tinha, que ele olhava, que ele se encontrava, livros, outros filmes de Napoleão. Então ele procurou montar um filme pegando um pouco de cada coisa que ele viu na sua bagagem de estudo, né? E isso ficou muito bacana o filme. Pelo menos os flashes que apareceram ficaram muito legais. E o que o senhor acha dessa figura histórica? Napoleão Bonaparte ele foi um grande estrategista, né? Ele foi um grande, digamos assim, um general, né? Francês, criado da Revolução Francesa, né? A sua carreira militar foi construída dentro da Revolução de 1789. E o que aconteceu? Napoleão ele profissionalizou o exército francês, né? Ele trouxe a geopolítica para o exército francês, ele trouxe as ciências militares para o exército francês, ele transformou um exército que era composto somente por nobres numa máquina de guerra. E isso foi muito vital que Napoleão fizesse isso, por quê? Para transformar a França no país que ela foi aí até começo do século XX, né? Porque a partir do século XX vai ter um movimento de libertação das colônias francesas na África, né, ali na Ásia, mas até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a França ainda vivia aquela questão napoleônica. E contribuição de Napoleão para a França foi essa, a profissionalização do exército francês. Qual o fato histórico da história do mundo o senhor acha mais impactante? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela porque foi assim a transição de um contexto ainda restante do século XIX para o contexto do século XX, né? Eric Hobsbawm, que é um historiador britânico, né? Ele é egípcio-britânico, né? Ele fala muito que o século XX foi um século tardio. Começou muito tarde, no fim da Primeira Guerra Mundial, acabou muito cedo com a queda do Muro de Berlim em 89. Então foi um século tardio, né? Começou tarde, acabou muito cedo. Imperialismo, capitalismo, comunismo. Qual que seria a melhor forma de governo hoje no Brasil? Olha, a principal forma do governo hoje no Brasil é a população saber o seu local como população,
o povo saber que todo o poder manda dele e cobrar a sociedade, e cobrar na sociedade, o governo, de mudanças. Essa que é a melhor forma de sistema de governo que o Brasil poderia ter hoje. Porque o povo, muitas vezes, ele não tem consciência do seu poder. Vamos ligar aqui para o Lula. O que você diria a ele? Na verdade, isso aconteceu em 2009, mas foi o inverso. Ele ligou para mim, né? Porque foi o seguinte, a minha carreira, né, assim, acadêmica, eu tenho um tema, que é orientador dele, que é acerca da Guerra Fria, né? Sou estudioso de Guerra Fria. E na época eu estava desenvolvendo um trabalho, que tem até livro, hoje em dia, que é sobre a Guerra Fria, mas estudando os resquícios da Guerra Fria, que é Cuba e Coreia do Norte. São dois resquícios da Guerra Fria que ainda existem ainda. Só que chegou uma hora no trabalho que a Coreia do Norte ficou muito latente. Por quê? Porque a Coreia do Norte, ela estava muito no protagonismo lá de enfrentar os Estados Unidos, muito naquela questão. E eu comecei a estudar a Coreia do Norte profundamente, né? Correndo atrás saindo um pouco da mídia oficial, da mídia tanto de um quanto de outro, dos discursos oficiais, afundando, submergindo mesmo em outros campos de estudo da Coreia do Norte. E o que aconteceu? O Brasil, o presidente Lula, ele tinha e tem até hoje um certo porém, que o Brasil, historicamente falando, ele é aliado histórico americano, né? Desde o século XIX, tá? E o que acontece? O Lula, só que o Lula, ele tem uma visão muito assim de ressuscitar movimentos dos países não alinhados, né? Que é o movimento terceiro-mundista. Ele tem essa ambição até hoje, ser um líder terceiro-mundista, né? Não sei se vai conseguir um dia, mas, né, tem essa ambição. E o que aconteceu? Ele queria abrir uma embaixada da Coreia do Norte aqui no Brasil, e o Brasil abrir uma embaixada na Coreia do Norte. E antes de abrir uma embaixada, o pessoal do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, eles têm que consultar estudiosos para ver se não vai melindrar os aliados. Só que eu não sei o que aconteceu, que eu tava dando aula, cheguei em casa para poder almoçar, e o telefone tocou, né, telefone fixo na época, minha avó atendeu e falou assim, não, tem uma ligação de Brasília para você. Eu falei, tá bom, deve ser alguma coisa, que eu não paguei alguma coisa, entendeu? Não sei, né? Você sempre pensa aí, sempre pensa no pior, né? Cheguei lá e realmente era uma ligação do Palácio do Planalto. E eu pude dar uma aula ali para o presidente durante 1 hora e pouco sobre relações Brasil-Estados Unidos, relações Coreia do Norte-Estados Unidos, né? Pude falar. Aí depois até minha orientadora na época falou para mim, pô, Leandro, eu dei esse telefone, pedi esse telefone, acabei dando, entendeu? Mas eu não sabia que era isso. Só que mesmo assim o Lula abriu a embaixada. Eu aconselhei ele na época a não abrir, porque a gente tinha a Coreia do Norte representa 0,5% do comércio internacional brasileiro, é muito pouco, né? Não chega nem a 2 milhões de reais de comércio, enquanto os Estados Unidos era o maior parceiro comercial nosso na época, e na época era o governo Obama, né? Então, só não teve maiores consequências porque era o governo Obama. Se fosse o governo Bush, teria maiores consequências pelos alinhamentos que o governo tem. Então, se fizéssemos ao contrário, eu falaria para ele assim, por que o senhor abriu a embaixada? Sobre a didática em sala de aula, para lecionar história para Fundamental 2, qual que é um bom caminho? Depende de qual sala. Se for para o 6º ano, tem que ser aquele caminho ainda tangenciando com o 5º, né? Uhum. A partir do 7º ano, começa a ter uma feição, digamos assim, muito mais de Fundamental 2, já preparatória para o médio, né? O que acontece muito ainda? A escola ainda está imergida ainda um pouco no tradicionalismo. E o tradicionalismo não é ruim. Não é ruim. Nós estamos numa escola. Nós temos que produzir escrita, temos que produzir leitura. Não é ruim. É necessário. E é bom. Só que, muitas das vezes, a gente acaba deixando o tradicionalismo nos dominar. Tá certo? A gente tem que ter uma didática, por exemplo. É muito bom explicar a história da Revolução 32, história do Brasil, século XX. Século XIX até o XX. Com esse capacete na mão. Eu consigo explicar para você hoje, desde a independência até 32, com esse capacete na mão. Né? Por exemplo, outra coisinha bacaninha que eu trouxe aqui. Bananal, que aqui do lado da gente foi tão poderosa no passado, que teve até moeda própria. Esse daqui é o dinheiro próprio de Bananal. Tá certo? O comendador Mutim, né, que era um dos grandes
cafeicultores de Bananal, ele tinha uma empresa ferroviária e ele tinha necessidade de pagar os seus funcionários. O que ele fez? Na época, o governo federal autorizou o comendador Mutinho a emitir seu dinheiro. E era um dinheiro que era aceito em Bananal, era aceito em Volta Redonda, era aceito no Rio. Né? Então, é muito legal explicar a história do Brasil para vocês do Vale do Paraíba, segurando a moeda de Bananal, que é rara. Entendeu? Né? Isso aqui eu comprei, daqui tudinho vai para o meu museu, né, que é lá na Associação Comercial, junto com o Guilherme Gigli. A gente abriu um museuzinho lá, né, o acervo histórico Paulo Quinquefos. Nós tratamos de Revolução 32, tratamos de Brasil Império até Brasil República. Nós temos aí esses artefatozinhos históricos ali expostos. A gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que os alunos reclamam muito de ter que copiar livro. Uhum. Por que copiar a matéria do livro é importante? Porque a matéria do livro é o seguinte, quando você copia, você vai gravar, tá certo? Porque você está copiando, você está registrando, então você grava mais fácil, entendeu? Porque você está escrevendo ali, tá certo? Quando você escreve, o seu cérebro também escreve dentro dele, tá certo? A pessoa pergunta assim, Leandro, como é que você lembra das coisas de geografia que você estudou lá no 7º? Eu falo para vocês, a faculdade só me deu um diploma, tá? Eu entrei na faculdade que eu dou de aula para vocês hoje, foi uma pessoa que trabalha junto comigo aqui, professor Elson Ramalho de Souza, que me ensinou. Então, não foi uma faculdade, eu não entrei na faculdade de História para aprender História. Eu entrei para pegar um diploma, entendeu? Eu precisava de um papel que dizia que eu era historiador. Mas, por exemplo, o Sorelso, ele editava. Ele editava, entendeu? Eu não tinha esse prazer de copiar ali no meu tempo, no meu ritmo. Ele editava, entendeu? Então, o que acontecia? O ditado, ele grava, você vai gravar mais ainda, porque você está escutando e está copiando, entendeu? É necessária a cópia, porque vocês estão numa escola e vocês têm que saber escrever. Entendeu? Você sabia, Armandinho, que o Brasil, ele, infelizmente, novamente, o Brasil, ele é o último, aí uma posição aí extremamente ridícula no PISA? A gente não sabe matemática e tão pouco português. Entendeu? E a culpa é do sistema? Não, a culpa muitas vezes é do aluno que não escreve. Né? O nosso país hoje é um país que tem muitos analfabetos funcionais. O que é analfabeto funcional? Porque vocês sabem, inclusive. Ele lê. Se eu falar para você, viação férrea de Bananal, ótimo, viação férrea de Bananal, o que é isso? Não sei. Isso é analfabetismo funcional, entendeu? Não consegue interpretar. Não consegue interpretar nada. Né? E isso é muito triste, cara. Porque isso vai gerar profissionais com analfabetismo funcional, que depois vão começar a esquecer pinça dentro de paciente, passar remédio que não pode tomar, construir casas que caem. Entendeu? Tudo gera uma consequência. Qual foi a maior lição que a vida te trouxe até agora? Olha, se você queria me pegar, essa brincadeira de Tom e Jerry agora você está conseguindo. Olha, a vida me deu várias lições. Várias lições. Mas a principal lição é que nada substitui a sua família. Nada. Eu sou pai, eu tenho meu filho, tenho a minha esposa, tenho meus pais vivos ainda, tenho minha avó viva ainda, com 85 anos. Ela está viva ainda. E pode ter os poréns, mas nada substitui o convívio com a família. Entendeu? Pode ter opiniões divergentes. Várias opiniões divergentes, várias, não concordo, mas você ter o convívio da sua família, esquecer tudo, esquecer isso daqui, é legal, mas tirar um tempo, você esquecer isso daqui e conviver com a sua família, conversar banalidades com a sua família, dar atenção para a sua família, é vital. Ontem meu filho me deixou, ontem eu formei meu filho, né, a formaturinha dele ontem da fase 2, eu formei meu filho ontem. E foi muito legal, porque de noite cheguei cansado em casa e falei assim, pai, vem assistir televisão comigo. Falei, tá, vou botar televisão pra você, não, quero que você deite do meu lado pra ver televisão. Isso não substitui, entendeu? Então, daqui a um tempo você vai ter seus filhos. E eles vão chamar você, pai, vem ver televisão comigo. Ou vem ver o que vai ter na época.
Pra você ver, entendeu? Mas vem aqui comigo. Eu acho que isso nada substitui. Então a principal lição que a vida me deu é: nada substitui a presença de um pai na vida de um filho, a presença da família na vida de uma criança. Então essa foi a nossa entrevista, pessoal de casa. Muito obrigado por assistir e palmas para... Muito bom.